Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mães em Foco. A minha convidada de hoje é alguém muito especial para mim. Tá comigo desde o meu primeiro dia de vida e em todas as circunstâncias e trajetórias da minha vida participou. A gente demorou para criar um laço de amizade e eu quero até falar sobre isso aqui dentro. Mas quando a gente se uniu, eu acho que foi para sempre, para a vida inteira. Ela é mãe de 3, assim como eu. É uma mãe zona, no qual eu tenho muito orgulho e eu me espelho muito em muitas coisas, aprendi muito com ela. E eu não poderia deixar de fazer o meu segundo episódio com a minha irmã. Muito obrigada, Kelly, por ter aceitado o convite por livre e espontânea pressão. O que a gente não faz por uma irmã que a gente ama, né? Meu Deus do céu! Pra quem não sabe, a minha irmã é totalmente low profile. Ela é o tipo de pessoa que ela não aparece, ela não posta stories, ela não posta nada, né? Ela não gosta de redes sociais. E quando eu quis fazer o convite para ela falou, por que eu? Pelo amor de Deus, agora não me mete nessa. Você só me arruma. Mas com muito amor e carinho ela veio aqui, porque eu acho que a gente tem muita história para contar e eu acho que você tem muita coisa em comum com várias pessoas. Tenho certeza que o que a gente vai falar aqui, muitas mulheres já passaram e algumas ainda vão passar. E eu acho que é importante. Lembrando que a gente não fez assim um roteirão, tá, gente? Não. E eu quero até já me justificar aqui, porque o nome da minha irmã é Priscila, para quem não conhece. Porém, há muito tempo... Não sei nem quando e nem porquê. A gente tem um apelido carinhoso que é o Kerry. Não é Kelly, né? Não é Kelly, não. É o Kerry. E é engraçado que as pessoas falam assim, nossa, seu nome é Kelly? Priscila Kelly? Sua irmã é Jéssica Kelly? Não. Não, o Kerry, ele veio de querida. Querida. E aí ficou esse apelidinho carinhoso de Kerry. E a gente não consegue mais falar de outro jeito. E aí eu falei, caramba, eu tenho que explicar isso no começo, porque quando eu começar a falar com você, eu ia falar, então, Kerry, a pessoa vai falar, gente, não foi a Priscila que foi entrevistada? E do nada mudou para Kelly. Então, não. É a Priscila, porém, aqui vocês vão ver, eu chamo Kerry. Eu chamando ela de Kerry e ela me chamando de Kerry. Então tá tudo certo. Kerry, vamos começar falando um pouco. O papo é de maternidade, né? O Mães em Foco, é claro. E aí eu quero falar da sua primeira maternidade, né? Há 15 anos atrás. Pois é, gente. Foi uma coisa assim, eu me lembro assim, gente... Claramente. Claramente, é muito louco, porque 15 anos, passou muito tempo, mas foi o primeiro bebê da família. Então foi um impacto tão grande pra gente que não tem como não esquecer. Primeira neta, primeira bisneta da vovó também. Primeira bisneta, e assim, eu queria que você falasse mais desse impacto, porque por te conhecer, eu sei exatamente tudo que aconteceu naquela época. Me ajuda aí a lembrar de tudo. Mas eu queria que a gente falasse um pouco do choque, de como foi que você lidou com a notícia da maternidade, porque na época você tinha quantos anos? 21, quando eu engravidei. Que não era... mas para mim, assim, que estava com tudo muito planejadinho, foi um baque bem grande. Você achou que foi cedo? Para mim, sim, porque eu sempre fui muito, assim, organizada com essas etapas da vida. Então, assim, sempre fui estudiosa, gostava de não ficar de recuperação, tirava boas notas. Muito estudiosa. Então, assim, já tinha prestado o Enem 2 vezes e não tinha passado ainda, faltava ponto e tal. Tinha conseguido entrar no meu primeiro assim, emprego registrado, que eu estava me identificando e estava gostando, e tinha uma promessa boa de crescimento, né, de contratação, que foi a época do banco. Então, eu estava ali achando que estava indo tudo bem. Então você precisa entrar na faculdade, então vou me dedicar. Estudei, já tinha me formado no ensino médio já há um tempinho, mas falei, vou me dedicar para conseguir a bolsa, porque eu não tinha condição financeira de pagar a faculdade. Então, consegui a bolsa de 100% pelo ProUni e entrei na faculdade. 100%, gente, 100%. Nota... Foi pela redação, né? Porque exatas... São humanas. Não, mas é porque eu lembro que eu falava com orgulho para todo mundo. Falava, a minha irmã 100% de boa. Eu consegui nota boa na redação e tudo mais, e aí consegui
a vaga, e aí essa era uma promessa na época, né, de conseguir ser contratada, efetivada no banco, a partir do momento que eu já estivesse na faculdade. Então eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, com uma promessa assim de, poxa vida, agora eu vou progredir, e a gente que é de cidade pequena, né, Não, e eu lembro Peruíbe, Itanhaém, é cidade que assim, você não tem muita perspectiva de assim, muita coisa, então o banco e funcionário público, assim... É o alvo. É o que você tá, ainda mais com 20 e poucos anos, é mais o que você tá procurando. Então, era o que eu tava, assim, tudo indo muito certinho. Assim. Então, quando eu já namorava há um bom tempo, meu namoro já era um namoro muito firme, mas assim, estável, só que assim, eu tinha o quê? Colocado em mente. Então, eu vou fazer minha faculdade, me formar pra noivar, casar e lá, entendeu? Você projetou como seria. Eu tinha esse projeto. E aí, quando eu entrei logo no primeiro semestre, eu descobri que estava grávida. E aí foi um baquezão, porque eu realmente não adianta mentir. Eu não queria ter engravidado, né? Então, assim, se não fosse, naquele momento, um apoio da minha família, né, do meu companheiro na época, a família dele também, ter me apoiado e ter... Garra, colocado a mão mesmo. Colocado assim, não, vai dar certo. Porque eu falei, poxa, agora eu perdi a oportunidade do meu emprego bom que eu ia ter. Faculdade esquece, porque é bolsa, eu vou perder minha bolsa. Então, naquela época, eu falei, não... Você viu um monte de empecilho. Eu vi só empecilho, na verdade. Eu não queria que não queria nem comemorar nada. Era engraçado que você não aceitava falar. Não, então assim, meus amigos queriam... Gente, a minha irmã ganhava presente, ela falou assim, ó... Obrigada. Tipo assim. A gente fazia, meu Deus, assim, eu agradeço. Mas era uma coisa que assim, eu falava, meu Deus do céu, gente, agora, não podia ser agora. Só que assim, uma coisa que minha mãe falou que marcou muito é que assim, Deus, a gente tem nossos planos, mas Deus tem os dele, né? Até hoje, cada vez eu vejo que é mais certo isso. Exatamente. Então, falei, bom, bora, né? Vamos pra frente, né? Só que assim, por que eu falo que essa gravidez da Isa foi muito... Santa Primeira e uma última, que foram porque assim, quando você não tá preparada para aquilo e você imagina que não é momento, você não curte. Sim. Então, assim, eu tenho pouquíssimas fotos, ainda que você insistiu naquela época já tinha o feeling ali, já tava de fotógrafo. A gente fez em casa. Fizemos em casa. Muito engraçado. Eu fiz a minha irmã abrindo a geladeira. Vamos abrir geladeira. Sentando lendo livrinho no sofá. Mas, cara, e que bom que a gente tem esse registro. Que bom que a gente tem, porque não teria nada. Então, assim, eu fiz essas fotinhos, fiz um chabar, que naquela época era moda, né? Chabar, então chamou os amigos e tudo mais. E aí foi um tempinho para eu conseguir me acostumar com aquela ideia, porque assim, a barriga já estava crescendo, e aí o banco, assim, já até ele não vai ter como. Então, assim, não ia ter essa possibilidade de crescimento, porque há 15 anos atrás, eu não sei como é hoje em dia, mas assim, existia muito essa questão de a contratação. Uma contratação que, assim, mulher que já estava grávida ou com filho, a preferência era para quem não. Então, assim... Não era uma coisa exposta, era uma coisa velada, mas sentia, mas né? Mas ele, como, na verdade, assim, o gerente já tinha me chamado, ele foi bem claro e assim, ó, foi até bom, porque, enfim, foi sincero comigo e falou, Priscila, olha, a gente gosta muito do seu trabalho, você realmente teria grandes oportunidades, mas hoje em dia... Porque eu tenho que ser sincero que a contratação é muito difícil. A gente pode tentar, mas assim, é muito difícil. Porque o banco já encara ali como a mulher... Que vai faltar, não vai conseguir entregar, e banco é muito meta e tudo mais. Então, assim, meio que aquilo ali... Lembrando como você falou, você não sabe como que tá hoje em dia. Não sei como é hoje em dia. Mas tá falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás. Nem estamos nem falando o nome do banco. Não, mas começa com B. Mas era bem difícil. Então, assim, eu comecei até eu conseguir ver que aquela maternidade ia me trazer algo bom, até o momento ela estava me tirando oportunidades. Então, assim, eu enxergar que aquilo ali, como que aquilo ali ia ser bom para mim, a gestação. Isso aí foi através da minha mãe, da minha família, das pessoas ali que estavam comigo, né, me apoiando, que vai dar certo. A faculdade também eu não
perdi a bolsa, consegui... Fez até o final. Fiz até o final e... Putz, como que foi difícil, porque era uma correria danada. Eu trabalhava, continuei no banco aqui, então era em Itanhaém, aí vinha trabalhar, saía de Itanhaém, pegava o fretado em Peruíbe, ia para Santos, porque na época não tinha faculdade em Peruíbe, há 15 anos atrás, então eu fazia em Santos. Então foi um palelê, mas aí... Mas se formou. Foi. E a gente se falou muito sobre o apoio da família, né? Hoje em dia a gente se ouve falar muito sobre rede de apoio, né? Claro, naquela época ninguém falava com esse nome, não né? falava esse nome, rede de apoio, mas acho que também porque a gente não tinha internet, né? Internet tinha, mas não tinha como é hoje, né? Não existia, né? Exatamente. Essa modernidade toda. E a rede de apoio, assim, eu me lembro, né, quando eu falo, né, gente, a gente viveu isso, a minha irmã, ela não quis sair de casa porque ela quis ficar em casa com todo mundo para poder... ela podia, né, ter casado e não morar junto, só que ela falava assim, tinha medo de como que ia ser essa descoberta, né? Chegou meu bebê agora, tudo novo, e eu tô sozinha. Então, a Isa, ela foi filha de todo mundo, né? Ela foi o bebê da família. Então, assim, eu lembro da minha irmã, às vezes, e a Isabela, gente, uma princesa, mas uma cólica. Isabela, e ainda para ajudar a primeira filha, que era aquele negócio de chorar a noite toda. A Isabela chorava, ela dormia só no colo e era revezando de um colo. Revezando o colo, eu lembro muito claramente disso, de estar muito exausta e dar mamar com muita dor, porque ninguém falava, gente, como que aquelas fotos das mulheres dando mamar sorrindo? Como se fosse coisa mais... Se eu estou sentindo uma dor absurda, como dói, assim, o peito assim, empedrado, eu não conseguia dar mamar para minha filha, era dor absurda, eu lembro de mamar dando mamar para ela chorando, e minha mãe segurando na minha mão, e filha, você consegue, você consegue. Então, assim, eu falava, aonde que foi falado que era tão gostosinho da... Não. Cadê a parte boa da maternidade? Cadê aquele sorrisinho? Era muito difícil, então, assim... aquele momento, e ela ainda se sentia muita cólica, então eu lembro de exausta, aí daqui a pouco, Pri, deixa que eu fico com ela um pouquinho, e fazia um bolinho, segurava ela, então todo mundo pegava a família realmente ali naquele momento foi rede de apoio total. Eu não consigo imaginar como seria se não tivesse. Não consigo imaginar. É muito louco. Hoje, quando eu olho para esse passado, né, que eu falo assim, gente, a Isabela, ela foi um bebê que ela ensinou para todos nós, o que é a maternidade, o que é, porque o meu filho mais velho tem 9 anos, então há 15 anos atrás eu nem pensava, não pensava. Né, nenhum de nós, na verdade, né, mas mesmo assim ela despertou aquele olhar cuidadoso para todo mundo de ter um bebê em casa, o que a gente vai fazer? Reformar a casa, vamos reformar a casa, que a nossa casa precisava de reforma há muito tempo. Então, aí vamos colocar, era chãozinho batido, vamos colocar piso porque construir mais um quarto para poder ter mais conforto com banheiro, então coloca o piso para evitar poeira para ela. Então, assim, são coisinhas que a gente foi vendo, e aí, com o passar do tempo, e eu vendo aqui como que a minha família sempre foi unida, mas ali, então, foi começando a fazer... Estreitou ainda mais, né? Ainda mais, uma rede, assim, até os meninos, meus irmãos, o William nem morava Estava em São Paulo, né, nessa época, mas vinha e tudo mais. Então, assim, se não fosse rede de apoio, eu acho que hoje em dia se fala muito disso, mas, assim, rede de apoio assim, é imprescindível. E fica aí, né, assim, não sei, é difícil falar assim, fica a dica, né? Mas eu tenho muito assim, hoje em dia, que trabalho também com mães, eu sempre falo para as mãezinhas, né? Às vezes, quando eu vou conversar, e a pessoa fala assim, ai, Jé, que eu tô muito cansada, eu tô exausta, eu falo assim, você quer conversar? E porque às vezes, gente, até isso, sabe? Falta, né? Olha tanto pro bebê e a mãe. E a mãe tá lá, né? Tipo assim, e aí a mãe? E a mãe não tá sentindo falta de alguma coisa? A mãe não tá precisando de alguma coisa? Porque eu lembro que quando o Joaquim nasceu e eu morava aqui em Itanhaém, minha família toda de Peruíbe, eu senti muita falta, porque a vida de todo mundo acontecia, né? Tinha que trabalhar, tinha que cuidar de filho, fazer aquilo. E eu tava assim, poxa, eu me sentia sozinha, apesar de ter no final de semana visita da minha família, a minha mãe que me ajudava muito, que vinha pra cá. Minha mãe, ela foi mãe de todos os filhos, em todas as estações. Então, assim, ela tava ali em papa toda obra. Mas a gente sente. Então, hoje eu falo, eu aprendi essa escuta, a esse parar, esse cuidado de olhar e falar, assim, muito sobre a importância, assim, de nós também pedirmos ajuda, né? Porque às vezes a gente fica com esse medinho, né, de, eu não quero incomodar, eu vou ser eu consigo, eu vou dar conta, né? Super mulher, tem que pedir ajuda. Eu acho que, principalmente, assim,
ter essa consciência que você, principalmente esse primeiro filho, você não sabe. Realmente, sim, gente, ninguém nasce sabendo. O primeiro filho o segundo também vai ser diferente, não vai ser igual. Sim. Então, assim, você pedir ajuda, você ter esse olhar, porque eu acho que hoje em dia, até como se fala mais sobre isso, né, da puerpério, o que a mulher sente, e as neuras que vêm, medos e tudo mais. Então, assim, você ter uma mãe próxima, você ter uma amiga, uma irmã em que você vai poder dividir, vai estar falando, pô, não tá dando, não tô feliz. É normal você não tá feliz. Compartilhar, ninguém fica assim, nasce o bebê, ai, que alegria. Gente, não é 100%, eu sei que existe mulheres que bom que são, mas assim, não é em 100% que você nasceu o bebê e você já tá resplandecendo ali um sol. Ao contrário. É difícil, então existem medos, você fica com neura, você fica... Eu acho que assim, o sentimento maior é assim, é claro, é o amor, mas assim, você tem muito medo. Será que eu vou dar conta? Aí vem o segundo filho e você fala, não, será que eu vou amar? Eu lembro exatamente desse sentimento quando eu engravidei do Nicolas. Já vamos partir pro Nicolas também, vamos falar dele. Porque assim, quando eu engravidei do Nicolas, que foi meu segundo filho, que foi um pouco mais planejado, né, assim, eu diferente de muitas amigas minhas, eu sempre quis ter mais de um filho. Sim. Tem muitas amigas minhas, vou ter um só, vou ter um só. E assim, acho que por ter vivido numa família assim, com irmãos, e eu assim, achar a relação de irmão, eu sempre falo que é muito preciosa, eu sempre falei que eu queria ter 2, então queria ter mais um filho. Então, quando eu engravidei do Nicolas, eu falei, putz, que legal, nossa, que bom, vou ter mais um filho. Não sabia se era menino, se era menina, mas assim, caraca, foi um menino. Tava. Então, assim, a gestação do Nicolas me deu um sentimento de, caramba, eu amo tanto a Isabela. E agora? Eu vou amar tanto, ou igualmente esse neném que vem? E é uma coisa que, assim, quando a gente é mãe, que a gente entende que realmente o amor, gente, ele não divide, ele multiplica mesmo. Ele vai multiplicar, porque você não vai ter que dividir aquele amor. O amor, ele vai crescer ainda mais. É, né? Muito louco. É muito louco. E é legal, assim, até a gente, né, já que a gente entrou a falar do Nicolas, porque foram 2 momentos totalmente diferentes da sua vida, muito. Né? Como você falou agora, o Nicolas já era uma situação mais planejada, né? Não que você literalmente planejou, eu já tinha minha casa, mas você já tinha sua casa, já estava vivendo ainda mais estabilizado no relacionamento, com carro, com conforto, tudo bonitinho. Na empresa que você estava trabalhando, né? Apesar de ser uma empresa que, né? Era mais tenso, mais né? Tenso, mas mais cobrança, né? Era mais cobrança boa. E foi por isso, na verdade, que eu até depois optei por sair, porque assim, eu já não conseguia mais ter aquele foco. Eu sempre fui uma pessoa de procurar entregar muito. Então, assim, eu gostava de bater meta, sempre fui Você sempre trabalhou com meta, né? Sempre trabalhei com meta. Todas as empresas com meta, mas assim, também com foco em cliente, que casa muito com o que eu gosto, né? Atendimento ao público. Isso. E aí eu não conseguia mais entregar com tanta qualidade, com tanto foco, porque assim, eu tinha um bebezinho. Sim. Então, assim, eu lembro de ter tido esse papo com o meu gestor na época de falar, João, eu posso ser sincera, eu não tô conseguindo entregar com tanto de qualidade que eu entregaria. Eu acho que eu ficar aqui, eu vou acabar sendo um peso morto, eu não quero isso. Então, foi uma escolha que eu tive naquele momento, que também uma frase da minha mãe que perdura até hoje, que eu levo pra sempre, uma frase que ela fala. Tinha muito medo porque era uma empresa que também, ela tinha um bom salário, né, era considerado um banco, né, um correspondente bancário de uma empresa grande de empréstimo pessoal. Então, era uma empresa estável, em que o salário também bom, correspondente ao salário bancário. Nossa, então, todo mundo, quando você falou que ia sair... Isso, mas assim, Pri, você vai ter coragem, você bate meta, então eu ganhava comissão. E aí, só que eu não tinha uma coisa que é importante, que é qualidade de vida, assim, eu não tinha uma coisa que minha mãe falou, filha, o muito com Deus, sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Então, se for para ser melhor assim para você, vá que vai dar tudo certo. Confia que se fechar uma porta, vai abrir uma janela. Você falou um pouquinho desse negócio aí de meta, né, da questão do trabalho e tudo mais, né, que você trabalhou com meta, essa empresa era uma empresa de meta, né, que você tinha que cumprir, e ainda assim, você trabalhava bem, você sempre foi uma pessoa que foi muito dedicada, né, e aí, acabou, para você, né, olhando pro âmbito de trabalho hoje, né, como que você acha que é essa questão de trabalho para a mulher? Porque você trabalhava com metas, tinha metas a cumprir, tinha metas a entregar, metas, né, que puxavam muito, e você estava ali com um bebê pequeno,
né? A sua cabeça que você acha que te cobrou tudo isso, ou você acha que foi a empresa, o combinado? Eu acho que assim, ali foi um conjunto de coisas. Eu acho que eu já estava ali na empresa já há um tempo, né? Então, assim, acostumada com aquela agressividade, com aquela cobrança. Só que também, naquele momento, a empresa, não sei também como é hoje em dia, mas não tinha esse acolhimento e esse olhar, né, para uma pessoa que está voltando de licença maternidade, sim, que também encontra seus desafios. Então, eu acho que foi um acumulado de coisas ali. Assim, eu não estava mais disposta a passar pelo que eu estava passando, e eu acho que assim, a vida é feita de escolhas mesmo. Eu acho que existem momentos em que não é porque você vai desistir que você está perdendo. Sim. Recuar também faz parte. Na guerra, exatamente, a gente também, muitas vezes, para vencer, a gente tem que recuar. Então, naquele momento, eu entendi que não era saudável para mim, né? Porque eu saía de casa já pensando na ligação que eu ia receber, na cobrança, se eu ia conseguir ligar para cliente, se eu ia conseguir agendar, se eu ia conseguir entregar, se eu ia conseguir fechar algum empréstimo. Então, assim, aquilo já não estava me fazendo bem. Então, não assim, antes do meu mental ir pro buraco, eu fiz uma escolha de ser franca e direta e falar que ali para mim não dava. Então, nesse momento, eu recuei um pouco da minha área profissional, mas não por acreditar que eu não ia conseguir entregar, porque realmente era uma escolha, e eu sabia no fundo que, assim, eu teria capacidade de conseguir algo, entendeu? Mas você ia ficar mentalmente esgotada. Isso, então eu pensei, agora eu preciso ter essa decisão, e aí foi quando eu conversei, e graças a Deus, assim, correu tudo bem, né, na medida do possível, eu consegui sair, fiquei, eu acho que pouco tempo desempregada, né, para depois conseguir entrar noutra empresa, mas eu acho que faz parte, eu acho que quando, não é porque você, nesse momento, você vai dar um passinho para trás, que você não, daqui a pouco você já dá 2 adiante. E é engraçado que hoje em dia, a gente vê muito esse negócio na internet assim, né, desistir não é uma opção. Desistir, foguete não dá ré. E aí coloca também na gente essa sobrecarga de tipo assim, você não pode falhar, você não pode. Tô sendo fraco. Tô sendo fraco. E quando, na verdade, eu acho que assim, cada um tem um limite para cada coisa, sim, e é importante ver até onde aquilo ali tá te fazendo bem, que foi o que você encarou. Saúde mental. Saúde mental. É uma coisa que hoje em dia se fala muito, e é importante. E assim, assim, eu vejo hoje em dia que muitas empresas, assim, eu vejo pela empresa que eu trabalho hoje, o quanto que assim, a saúde mental, ela é muito importante. E assim, naquela época eu não tinha, gente, nem se falava, não entendia, mas assim, quando você começa, gente, a ter suadouro para atender uma ligação, quando você já sai de casa com dor de barriga, pensando se você vai conseguir, se você não vai, você tem aquele mal-estar, e não tá legal. Não vale a pena. Não é saudável. Então, assim, aí você vai ficar batendo nessa tecla uma hora, gente, dá tilt. Então, foi um momento que eu pensei, acho que a melhor opção realmente hoje é sair. E sair enquanto eu tô bem ainda, sabe? Porque também eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar arrastando ali, entendeu? Corrente, não vou fazer isso. Então, assim, eu achei melhor eu ser franca, fui franca, falei que não consegui entregar, e eu coloquei a franqueza ali diante da pessoa, do meu gestor, e aí cabia a ele, assim, concordar ou não, ou achar, porque assim, né, o que ele faria, o meu destino estava na mão dele, mas assim, eu fui franca e eu acho que isso soube voltar bem para mim, e é exatamente isso, a gente não vá à frente, foguete não tem ré, mas assim, sempre enxergando o seu limite, né? E aí a gente entra nessa questão de trabalho, a gente não entra na terceira gestação, que foi um outro susto. Meu Deus do céu. As meninas sempre causando. Meu Deus, mas foi muito legal, falando nessa questão de trabalho, né? Porque foi uma outra empresa com uma visão totalmente diferente. Mas vamos falar primeiro como foi descobrir a gravidez da Manu. Meu Deus, a gravidez da Manu, assim, foi assim, mais surpreendente, eu acho que a da Isa. Porque assim, eu já tinha 2 filhos, já tinha um casal, tá tudo maravilhoso. A vida tá certinha. A vida seguindo, né? E assim, importante frisar uma coisa, minhas gestações todas são assim, muitíssimo silenciosas, tranquilas, porque assim, eu não sou uma pessoa que enjoa.
Pressão alta, não diabetes. Tenho pressão alta, não passo mal, não nada. Minha vida segue normal. Totalmente diferente de mim, que já acordo pondo pra gente, fora. Eu nunca vomitei numa gestação minha. Eu lembro que você falava assim, gente, como que é isso? Eu falava assim, pois como isso? Nunca passei mal. Nas nunca... 3. Gente, nunca enjoei, assim, azia e vomitar, não. Então, assim, tava vivendo a minha vida. Tinha acabado de conseguir entrar na empresa que eu tô atualmente até hoje. Consegui um emprego, tava felizona, treinamento. Uma empresa que na hora, quando você entrou, você já gostou justamente porque tem esse plano de carreira, né? De crescer dentro da empresa. E também, assim, uma coisa que é muito legal, que assim, nas 2 empresas anteriores que eu trabalhei, apesar, assim, quando você chega na empresa, sempre tem um comentáriozinho. Ai, nossa, porque você vai ver, ó, agora daqui a pouco o bagulho começa a esquentar, não sei o que. Então, você já chega na empresa meio que assim, ouvindo coisas. Será, assim, né? Gente, nossa, mas é assim, tal, não sei o que. Só que assim, você tá empolgadaço, né? Como diz, vassoura nova varre, que é uma beleza. Então, você vai. Gostei. Só que quando eu entrei nessa empresa atual, né, que eu tô hoje em dia, cara, era totalmente diferente. Era assim, toda a equipe falava muito bem, porque é uma empresa que ela reconhece funcionário, ela olha, o ativo nosso maior é o cliente e a equipe, a gente, né? Então, eu senti, nossa, que bacana, que ar legal. Então, assim, a gestão, né, treinamento e tudo mais, eu falei, gente, que empresa legal, com oportunidade de carreira, que bacana, me encontrei, atendimento ao cliente, que é o que eu gosto, falar, olhar. Legal, salário bom. Muito feliz, salário bom, benefício, que isso aí também na nossa cidade, aqui na nossa região, a gente tem que, né, poxa vida, é muito difícil, empresa que paga direitinho, com participação de lucro, benefício, então eu tava super feliz, plano de saúde, tava felizona, primeiro mês que tava na empresa. Olha só ela. Primeiro mês estava na empresa, vamos fazer a medida do uniforme? Vamos. Fui dar aquela encolhidinha na barriga na hora de fazer, falei, gente, minha barriga tá um pouco durinha, né, que estranho. Fui para casa, converso com o marido na época, não imagina, não tem nada, quer fazer o teste? Faz. Vai fazer aquele teste despretensioso. Quando você vê os 2 risquinhos, você não acredita naquilo, você fala, não. Alguém tira esse potinho que não fui eu. Não é possível, Jesus, agora como que vai ser? Primeira coisa, assim, você tá no seu primeiro mês de empresa, perdi o emprego, né? E detalhe, eu entrei para cobrir uma licença maternidade. Então, assim, qual que era a chance da pessoa que entra para cobrir uma licença maternidade estar grávida e continuar na empresa? Meu não tem Deus, como. É zero. É zero. Então, não, e parece até que entrou de sacanagem. Exatamente. Porque fala o tempo que você tava de gestação. Ninguém acredita. Quando eu tava com 22 semanas. Ou seja, gente, eu lembro exatamente de ter entrado, porque depois que eu fiz esse exame, eu marquei assim rapidamente uma ginecologista obstetra e ela falou, não, vamos fazer ultrassom. Quando ela começou, ela falou, mãe, eu vou te dar uma notícia boa. Você quer 2 notícias, a boa, tem uma boa e uma ruim. Então me dá a boa. A boa é que já passou metade da gestação. Aí eu falei, caraca, 40 semanas, então tô com 20. Ela, não, você tá com 22, então mais da metade, você já passou mais da metade. Agora a ruim é que a gente vai ter que correr porque você perdeu um monte de exame. Então eu realmente perdi muito exame, perdi o morfológico, eu só consegui fazer né? Eu tive uma queda enorme de ferro, tanto que no finalzinho eu tive que tomar bolsa de ferro, e eu lembro de ter saído, no dia que eu internei, era a possibilidade de tomar até transfusão, porque assim, eu tava com uma anemia bem forte. E isso foi por conta do déficit de não ter reposto nada. A neném tava consumindo tudo. E eu assim, benzona. Tava tudo felizona. Porque não teve uma mudança. E foi muito engraçado, porque foi assim, a Priscila descobriu num dia. No outro, a barriga... Não, como pode, gente? A barriga, ela estufou e ela arredondou automática. Parece que foi. E fui, aí assim, a empresa já, não, vamos pegar o uniforme de gestante e tal, e não sei o quê. E para contar para minha gestora na época, eu falei, não, agora você é mandada embora, não vai ter outra opção. Já vou contar falando obrigada pela oportunidade. E foi exatamente assim. Chorando e falando, porque eu tenho um negócio para te contar, e eu não sei como falar, e ela escuta. Você tá grávida aí, você quer me falar? Eu tô, e chora. Mas assim, você não tá doente, amor. Você tá grávida. Gravidez é doença, você vai trabalhar. Você saiu de licença antes da menina que tava grávida? De licença. A Manuela nasceu em outubro e a menina que eu ia cobrir, a neném nasceu em janeiro. Que louco, de licença antes. Então, assim, foi, né, um caos isso aí ter acontecido. Mas
é assim, para mim, mais louco ainda, porque eu não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. E, enfim, aí foi mais uma nova etapa para conseguir colocar aquilo que realmente era, né, permissão, vontade de Deus, que realmente eu estava com uma bênção, que foi o que a minha chefe falou na época para mim, a minha gestora. Que era o sonho dela ser mãe. Ela falando assim, não chora por isso. Eu deito e choro no meu travesseiro porque eu gostaria de ter essa bênção que você tem hoje. Possibilidade de gerar não é fácil para todas as mulheres, então agradeça, né? Isso é uma bênção. Então, foi com essa recepção que eu continuei. Aí eu pensei, não tá acabado para mim, eu vou trabalhar, e coloquei na minha cabeça, vou trabalhar até o final. E dito e feito, a Manuela nasceu no sábado, eu trabalhei até a sexta-feira, acordei no sábado, fui tomar banho, comecei a sentir uma coliquinha, falei, eu me conheço, né? Já era o terceiro, eu já sabia que ia alguma coisa ali. Eu tomei meu banho, sentei no sofá de novo, coliquinha de novo, falei, é hoje. Então já sabia. Você tava na reta final também? Já tava assim, bem no finalzinho, ela já tava com 39 semanas, então assim, a Manu foi mais ou menos no mesmo esquema da Isa, mas assim, em relação ao âmbito de trabalho, foi totalmente diferente, porque eu não tive aquela sensação de ter que renunciar a algo ou perder algo por estar grávida, que foi a sensação que também me deixou bem, na época, juntou, né, aquele sentimento de nova, comecei a faculdade, uma possibilidade de crescimento, e assim, perdi isso, será que foi porque eu estava grávida, né? E nessa nova empresa, não. Então, foi, assim, uma experiência diferente dentro de mim, o que fez eu conseguir curtir mais. A gente fez fotos, né? Eu fiz um chá de bebê lindo, chá revelação, que também fui a redentora. Que também foi a redentora do segredo. Então, assim, foi uma gestação já diferente. É muito legal essa parte de falar da empresa, porque eu acho assim, né, diferente de muitas pessoas, né, que normalmente já vão lá e atacam, né, porque a empresa dispensou, porque não sei o que, não sei o que lá, porque eu hoje, como empresária e empresa, eu vejo muito isso lá também, que é muito difícil também para a empresa, você vê, você entrou para cobrir uma licença maternidade, a empresa estava no primeiro mês, a empresa poderia falar assim, Pri, não tem como eu ficar com você. Sinto muito. Não tem como, por quê? Porque não estava, gente, não estava no plano da empresa. E eu tava assim, contratar uma terceira pessoa, talvez para cobrir as duas. Então, assim, uma empresa pequena não teria como. Não teria como, né? A gente está falando de uma multinacional, então é diferente, né? É diferente a estrutura da empresa para conseguir lidar. Porque quando a gente fala de uma empresa pequena ele ia falar um beijo, obrigado e teria que ter de alguma forma, e assim, ficaria meio que subentendido. Eu já estava esperando porque assim, eu entrei para uma função, né, que seria atender, cobrir a licença maternidade. Então, assim, se eu não pudesse exercer essa função, para que eu estaria contratada na empresa? Então, uma empresa pequena, né, provavelmente não iria seguir adiante. Só que isso que a minha gestora na época disse, gravidez, você consegue sim trabalhar. Vamos trabalhar que eu vou dar um jeito e você vai continuar na empresa. Exatamente, porque você não encarou a gravidez como uma doença. Porque, assim, eu falo, né, eu também passei por 3, né, e também tenho funcionárias que passam pela gestação. E hoje em dia a gente vê muita gente colocando como assim... Eu, por exemplo, sou a grávida que passo mal, que vomito, que tenho enjoo, que tenho... Eu sei que eu sou privilegiada. Você é privilegiada. Mas, assim, ao mesmo tempo, todas as vezes que eu tenho isso, eu nunca parei de trabalhar, porque eu fazia a mesma coisa. Vomitei, volto pra cá. Jogou aqui, lavou a boca, voltou e vambora. Porque acho que o que a gente entrega, o que a gente tá... Como você falou, e nessa época você morava em Peruíbe e trabalhava em Praia Grande. Nossa, então, trabalhava em várias, porque eu ainda era folguista. Então, assim, já era mais difícil ainda. E mesmo assim, você não deixou de cumprir o seu papel com excelência. E acredito que foi por isso que a empresa continuou, porque viu que desde quando você entrou, você foi uma pessoa comprometida. Sim. A sua gestora era uma pessoa humana que entendeu que não. Sim, que faz toda a diferença. Vai lá e faz, entendeu? Não deixa. E você fez... Tanto que você ficou na empresa e foi crescendo na empresa. Então, assim, você mostrou o seu trabalho desde o começo e veio mostrando até hoje. Eu acho que foi por isso que é uma empresa que, né, claro, que tinha capacidade de ficar. Tem oportunidade. Te dá oportunidade. E assim, eu trabalhei sempre na área de atendimento. Teve um momento na empresa que eu precisei ir para a parte operacional. E assim, foi para mim, assim, não vou mentir também, foi um bar que eu falei, caramba, será que eu tô dando...
né, vou ter que dar um passo para trás, né? Não encarando como algo a menos, mas assim, o atendimento me brilhava os olhos, era o que eu gostava de fazer, de atender. Sim. E a parte operacional eu ficaria muito mais atrás, então eu cuidaria da manutenção, eu cuidaria da frota, não estaria ali no front, que era o que eu gostava, né? E gosto Sim. até hoje. Então aquilo ali me deu um negocinho assim no coração e tal, mas assim, faz parte, né? Sim. E assim, quando a gente precisa também do emprego, a gente encara e não desiste, e se reinventa também, é importante você se reinventar e encarar o que eu encarei naquele momento, né? Então, assim, eu vou tentar me apaixonar por essa nova área, porque não adianta eu vir trabalhar todo dia bicuda. Sim. Então, você vai aprendendo, e assim, como eu falo, como Deus escreve tão perfeitamente na nossa vida, que o fato de eu ter passado pela área operacional me deu a oportunidade de, num momento de promoção na empresa, eu consegui ser promovida porque eu tinha justamente isso, eu ouvi do meu gerente, né, que foi quem me promoveu, de que legal, eu tenho esse olhar, eu tenho tanto o olhar do atendimento e eu tenho o olhar do operacional na frota. Pronto, você já tinha como... Exatamente, eu lembro do meu marido, né, na época, ele falou para mim, eu chateada, né, assim, de pensar, poxa vida, né, como que vai ser agora? Ele falou, pensa que assim, às vezes você pode estar, de repente, dando um passinho para trás para dar 2 passos para frente. Você pode achar que não tá, que realmente não se encaixava, porque eu achava que eu não estava me encaixando ali, Sim. né? Mas assim, foi um momento essencial para que eu conseguisse hoje ter realmente uma visão mais ampla, né? Uma visão macro do negócio. É legal, a gente está falando bastante sobre trabalho, né? E aí nós temos lados diferentes, né? Opostos do trabalho, porque você toda a vida foi CLT, né? E eu fui por um bom tempo, né? Também trabalhei como CLT, e depois, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar para mim, comecei como toda boa sacoleira. Foi, verdade. Indo no Brás, por conta do João, que já tinha comércio em São Paulo, então devia fazer compra lá em São Paulo, eu ia junto com ele, fazia a compra, voltava para cá e comecei a vender, e achei isso muito legal. Eu também sou super tipo de comunicativa. Não, e eu amo lidar com o público também igual você. Eu também sempre falei, nossa, trabalhar para os outros é muito bom, porque você também é assim, né? Saiu do trabalho, saiu, você sabe que no final do mês o seu dinheirinho vai estar ali, muito diferente do empreendedor, né? Mas quando eu comecei a ver também a liberdade de tempo, de horário, por ser mãe, depois eu falei, caramba, isso aqui é bom, porque eu consigo lidar com o meu trabalho. Então, assim, eu já comecei e hoje eu já falo assim, caramba, trabalhar para os outros, nossa, não dá. E é engraçado que hoje você já tem essa visão, tipo assim, não, eu sou dona do meu negócio de jeito... empreendedora, eu acho que eu não... Isso aí dizem que depois, com o tempo, você pode se descobrir uma paixão, algo diferente, mas assim, eu olhando hoje, meu passado não é algo que eu consiga, assim, imagino que eu tenho um dom, que eu tenho uma paixão, pode ser que surja, mas assim, eu não me imagino. Gosta. Meu marido não, ele já fala, eu teria vontade de ter um negócio, abrir alguma coisa que a gente gostasse de fazer e tudo mais, mas assim, eu não me vejo. Não que assim, nossa, ser eterna CLT, eu acho que ser CLT não é vergonha pra ninguém, não, entendeu? Também não. Não é, você, o que importa, gente, é você ser feliz na sua empresa. Eu sei que muitas vezes você... Vergonha é não trabalhar, fica dependendo de alguém. Não é? Então, assim, você sair de casa e você ter a tranquilidade que você tá indo trabalhar, que bom! Você tem uma oportunidade. Então, assim, eu sendo CLT, tendo, né, possibilidade de ter os planos de saúde para meus filhos, que é algo que é importante para mim, meus benefícios tudo certinho, então isso me ajuda, me dá tranquilidade, é uma segurança, entendeu? E deixa eu te aproveitar, já que a gente falou voltou a falar sobre filhos, tá morta. Sobre, Nada. Gente, ao vivo calma aí. Que a gente falou sobre filhos e sobre trabalho e tudo mais, eu queria falar para você nessa questão de conciliar o trabalho, que a gente sabe que é é punk, né? Trabalhar, cuidar de filho, cuidar de casa, cuidar da gente, porque eu lembro que, assim, há um tempo atrás, talvez você não tinha toda essa vaidade que você tem hoje, de a minha irmã, ela tem unha mensal, cílios e tudo mais, então, assim,
até isso Até o trabalho isso. consegue também te proporcionar, não é? É. E você encara assim como, gente, porque eu, mesmo sendo empresária, falo, cara, é muito difícil dar conta de tudo. Então, porque muitas vezes você, assim, não tem nem como, né? A gente às vezes está no dia a dia, está no trabalho, muitas vezes está pensando, tá ali, você não consegue muitas vezes estar 100% focada. Então, assim, o seu momento, às vezes, depois que eu comecei a fazer terapia, eu consegui entender muito mais isso. Eu sei que a terapia, hoje em dia, gente, quem puder, faça terapia, porque é importante fazer. Dela me explicar isso, que assim, gente, você também é importante, você é mãe, seus filhos são importantes, você é esposa, seu marido mas você é importante, você precisa se cuidar, então você precisa ter um momento seu. Então, assim, tanto no seu casamento, né, que você também precisa ter um momento do casal. Então, assim, se você não conseguir conciliar isso, o dia, com certeza, ele é corrido para todos, né? Para quem trabalha CLT, quem é empreendedor, mas só que eu acho que quando a gente começa a conseguir ter esse olhar mesmo de cuidado com a gente, acho que a gente consegue até viver melhor para os nossos filhos, né? Sim. Consegue ser mais feliz, consegue lidar melhor com o dia a dia, eu acho que no âmbito familiar mesmo, no trabalho. E eu acho que o parceiro que tá ali entendendo também a necessidade da gente de se olhar como mulher, de ter o tempinho ali da vaidade, de se cuidar, de fazer aquilo, de ajudar em casa, de fazer... A gente tava falando até isso agora há pouco, né? Sim. Com o Marcelo que tá aqui. Você é o pai que ajuda... Não, você é o pai que faz... Que faz ou o pai que acha que tá ajudando, que acha, né? que tá ajudando. Eu ainda falei pra ele, você faz ou você acha que ajuda? Você fala que ajuda. Porque, assim, eu sempre... Como, assim, eu casada e, assim, sempre trabalhei fora e meu esposo também, né, trabalhava fora. Então, assim, sempre eu tive essa visão de que o homem fazer as coisas em casa, ele não tá me ajudando em nada. Então, assim, ele tá cumprindo o papel dele dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, assim, se eu trabalho fora e eu tenho que dar conta de uma roupa lavada, de uma comida, por que ele também não tem que dar conta disso? Então, assim, isso não é ajudar. Da mesma forma com os filhos. Você é um pai de família, não é porque você trabalha fora e a sua esposa, ela cuida da casa, né? Ela é do lar, não é porque ela não trabalha, ela trabalha muito, né? Porque quem trabalha em casa trabalha muito. Então, assim, é legal, né? Ela já vai estar aquela função. Só que, assim, se os dois trabalham fora, eu acho que mais que certo em que essas tarefas sejam divididas. Tanto que uma coisa que a terapia me trouxe também em relação às crianças, que a criança, ela não pode achar que a casa é uma colônia de férias. A casa da gente é a primeira comunidade da criança. Olha que legal. Porque assim, ela tem que entender que existe um papel, ela tem um papel ali. O papel dela não é só curtir e acordei, deitar, a comida tá na mesa. Comer, tomar um cafezinho, dormir, não. Minha roupa tá limpa no armário. Então, assim, quando eu casei novamente, né, e aí o meu marido, assim, ele é muito metódico, organizado, não que eu seja bagunceira, mas assim, ele é bem. Ele é bem. Então, assim, ele cobrava muito, eu assim, caramba, gente, mas que chatice, são criança, é pequeno esse negócio que a minha mãe, minha mãe também sempre fala isso, é só criança, tal. Então, eu sempre fui lá em casa. muito good vibes em negócio em relação a cobrar as crianças. Então, eu achava que, assim, ele era super exagerado de estar cobrando deles fazerem alguma coisa, que era a gente tinha que fazer. Quando eu fui dona da razão contar isso pra minha psicóloga, nossa, eu acho que ele pega tanto no pé, porque ele fala isso, porque ela falou, escuta, amor, mas ele não tá errado. Você tem que ver que, assim, por que vocês têm que fazer tudo e as crianças têm que viver como se fosse uma colônia de férias? Não é que, assim, as crianças têm que trabalhar, mas eu acho que cada um... O que cabe para sua idade. cabe para sua idade. Então, assim, a mais velha, ela pode ficar responsável por lavar a louça, sim, depois do jantar. Se vocês fizeram a janta, porque a gente só faz uma refeição em casa, né, que a gente passa fora o dia todo. Vocês fizeram a janta, por que não ela lavar a louça? Sim. Por que não o Nicolas, né, juntar o cocô dos cachorros do quintal, a Manu não organizar, não tirar a mesa, organizar, entendeu? Tira a mesa, organiza os brinquedos, organiza o quarto. Então, assim, a nossa casa é a primeira comunidade que a criança vai viver. Então, ela já vai crescendo com aquele senso de organização também, né? E saber que, assim, ela tem uma função, né? Ali a sociedade dela, ali é na casa. Então, assim, ela tem uma função que é importante.
não vai cansar. Se todo mundo fizer, fica até mais fácil, né? leve. Então, assim, quando ela me falou isso, eu falei, cara, faz todo o sentido isso. Falando nesse gancho aí, eu gosto de pegar os ganchos para trazer outra pauta, né? Que eu já até marquei aqui. A gente tem 3 parâmetros de idades diferentes, né? 15 anos, 15, 10 e 7. São 3 fases 3 bem diferentes, né? Claro que o da Isa é o salto, né? E aí eu quero saber, assim, dentro, eu sei bem como que é, porque, né? Mas eu quero que você fale, porque eu acho que, né, pra muita gente, assim, caramba, uma adolescente em casa, né? Uhum. Como que é? A adolescente e o pequeno. Nossa, gente, não quero assustar ninguém, mas é difícil. Não quero falar não, mas olha... Gente, é difícil, porque assim, olha, eu fico com dó do meu filho, porque assim, é muito hormônio, né? Porque assim, a mais velha tá no auge dos hormônios, no auge da adolescência, né? E do senso de que sei tudo e tudo mais. E a de 7 anos, ela acha que ela tem 20, entendeu? Porque às vezes ela quer se sobressair de 15 anos. A Manu então, na verdade, a Manu ela é a Priscila numa versão miniatura. Todo mundo fala que até o jeito dela falar, a forma que ela fala, a Manu é uma figura. É assim, muito aceleradinha, autoritária e tudo mais. Então, assim, é difícil porque você tem que saber colocar o freio, né? Você acha até... É bom ela ser uma pessoa que ela se impõe, se coloca, mas assim, eu lembro da professora falar que no primeiro ano, falar para ela, que ela contava na sala, gente, é a minha hora de fazer a leitura, eu que estou explicando o desenho. E a professora, Manu, calma. Então, assim, a Manu tem que colocar um freio, a Isa já tem que colocar, às vezes, a Isa já era uma criança que, assim, como ela teve tudo muito na mãozinha dela, ela já foi uma menina que foi crescendo, assim, mais dodóizinho, entendeu? Mesma coisa o Nicolas, que também foi dodóizinho, porque era o menininho. Então, a Manu, eu falo que eu acho que o terceiro meio que se cria. Já vai sozinha. Ela já se resolve, ela já vai, ela já fala. Então, assim, eu tenho um pouco menos, eu tenho que dar diferentemente, dar uma seguradinha. Porque senão dá choque. Eu imagino que eu fico... Eu acho que hoje em dia também, com essa questão da internet... Eles estão amadurecendo mais rápido, estão chegando na adolescência mais rápido também. Eu vejo um pouco pelo Joaquim, que só tem 9 anos, vai fazer ainda 9 anos. Tem um vocabulário incrível. Coisa que, às vezes o Joaquim fala um negócio e você fala assim, oi? Não sei o que você fala, não acredito que você está falando uma coisa. Gente, é um vocabulário, um repertório. Ele é muito inteligente. Muito. E aí a gente vai chegando numa coisa que você fala assim, cara, não sei como lidar, você se sente assim, perdida dentro de casa, que você fala assim, na idade deles, a gente não tinha, comendo areia, brincando de casinha de areia. Literalmente, a gente colocava... Na minha casa era quintal, né, Era quintal de terra, a gente brincava de Ana Maria Braga. Tapete, varria areia, aí tinha que limpar. Não, eu brincava de Ana Maria Braga com a terra, fazia comidinha de terra. Então foi uma infância muito de subir na árvore. Né? Hoje em dia eu falo, caraca, essas crianças, gente, eu falo, é um vocabulário, é um jeito, assim, que você fica até meio perdido. Esses dias eu fui levar a Manuela para ver a escola antiga dela, e eu entrando na escola antiga, ela, nossa, que nostalgia. Eu falei, gente, nostalgia, uma menina de 7 anos. Como assim? Então, aí a professora da escola, oi, tipo, nossa, então assim, são coisas que a gente fala, cara, com 7 anos, a gente pensava. Então, assim, a gente tem que estar muito mais antenado, né, com tudo, né, porque do mesmo jeito que a internet tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, assim, a gente compartilha da mesma opinião em relação a tempo no celular. Tempo de tela. Tempo de tela, né, a gente sabe, assim, o celular já me ajudou muito e me ajuda muito até hoje. Então, tem hora que, assim, eu preciso liberar. Às vezes é uma rede de apoio também. É uma rede de apoio e, assim, não vou falar nunca de, tipo, ai, nossa, tá dando tela pro seu bebê. Gente, julgar, né? Não dá, porque, assim, é realidade. Eu já precisei muito da tela e hoje em dia eu ainda até falo, fica mais, porque tô enrolada aqui, não terminei janta. Coisa. Porque a criança demanda muito. Então, assim, eles têm o controle no celular, né? Infelizmente, internet, a gente sabe que é o que esses dias eu vi uma reportagem que disse isso, você não vai até o centro da cidade e larga o seu filho no centro da cidade sozinho. Você também não pode largar o seu filho na internet sozinho, porque a internet, ela é uma cidade. Exatamente. Ele vai ter
ele vai ter tudo ali para poder olhar, entendeu? Ele não pode estar livre ali, então você tem que estar supervisionando. Eu percebi que o Joaquim, o Joaquim muito mais do que o Jonas, né? Porque acho que o Jonas ele ainda tá na fase ali dos 6 anos, ele ainda brinca muito, mas eu percebi o Joaquim muito fugindo das responsabilidades, da vontade de brincar, da vontade de interagir para celular o tempo todo. Eu acho que todos eles já passaram. E aí, o que a gente lá em casa sentou e analisou que era melhor esse tempo sem. Então, o Joaquim hoje, ele perdeu o celular durante a semana e ele só tem o celular de final de semana. Eu acredito, você me... Foi na verdade, começou num castigo por conta do vocabulário mesmo, e assim, eles mudam a chavinha de temperamento, de conversar com a gente. Não. Às vezes de você falar assim, não, chega. Mas por quê? Mas que droga que eu tava no jogo? E eu falei, epa, calma aí. Tá fugindo, né? Não é pra ser tudo isso. E aí, o meu marido, que dificilmente ele briga, porque ele sempre fala, ai, calma, eu que sou louca, estressada em casa, né? Chata. Ele falou, vai ficar sem o celular 15 dias. E eu falei, 15 dias, chocada, né? Aí o Joaquim respondeu, ele falou 30. Eu falei, eita. Eu gosto assim. Agora vamos ver o bicho pegar. Só que eu sabia que aquilo ia ser difícil de cumprir, né? Só que eu também não quis tirar a autoridade dele. Ele falou 30, vamos deixar. Então, e aí o que aconteceu? Olha como que gente, é uma desintoxicação na criança. Passou uma semana, eles em casa, aí assim, você fala assim, então eles estão zero telas? Não, eles não estão, porque eles assistem Netflix, eles assistem televisão, desenho, filme à noite lá em casa, toda noite é pipoquinha e filme, eu tenho esse momento com eles, eu gosto, e outra, eu sou mãe cansada, sempre fui, então o meu momento de ficar muito junto com eles vamos brincar sentado, vamos ficar juntinho, mamãe quer ficar juntinho, então eu fico assistindo filme com eles, e também eu permiti durante 1 hora eles assistirem o YouTube. Porém, qual que é a diferença? Tá na sala de casa, tá na televisão. Eu sei exatamente o que tá passando. Então, tá todo mundo de casa ouvindo. Passou um brain rot, epa, tira. Não quero mais. Negócio, então, assim, ficou muito melhor, sabe? Nossa, muito bom. E é muito engraçado que nessas... ele já passou os 15 dias, ele já tá indo para 20 dias. Ele tá uma criança muito mais ativa. Aí, sabe o que ele tá? Hoje ele foi pra escola de Menino Maluquinho. Que coisa mais linda. Ele comprou o livro do Menino Maluquinho. Mãe, eu quero muito esse livro do Menino Maluquinho. Então, assim, despertou nele uma coisa que estava adormecida. A leitura. Ele tava vendo Chaves hoje de manhã. Hoje você foi lá em casa e ele tava vendo Chaves. Gente, hoje em dia a criança não assiste mais Chaves. Gente. Então, assim, tá despertando coisas nele que eu tô super feliz. Então, assim, eu falo, é difícil, tá? Não é fácil tirar a tela. Um momento de estresse. De estresse. Até a criança sair dessa... Mas, assim, vale a pena, porque a gente resgata a infância e aí eu né, quando a gente falou desse resgate, a gente teve uma infância muito privilegiada, porque a casa da minha avó até hoje, né, a casa da minha mãe, tem quintal, tem terra, tem areia, tem árvore. Eu já quebrei braço 2 vezes descendo de árvore. A gente teve... Tinha campinho no quintal de casa. E eu quero entrar também num assunto, assim, pra gente já ir correndo, porque já tá, né, estamos falando muito. Eu quero entrar num assunto que pra mim, que eu coloquei aqui, que pra mim era muito importante falar, a gente falando sobre infância, que eu e minha irmã, gente, eu falei que no começo, nós somos unha e carne hoje em dia, não tem, acho que nada que aconteça na minha vida que eu não fale pra minha irmã. Nossa, mas a infância foi muito oposto. Diferente. Principalmente na adolescência. Como a gente brigava. A minha irmã detestava a forma como que eu agia, porque eu sempre fui adolescente. Ai, meu Deus, vamos sair, vamos curtir, vamos balada. E minha irmã namorou desde muito nova, então a minha irmã já era regrada. Saía com o namorado, fazia as coisas muito certinho. Eu era chata, né? E aí ela brigava com a minha mãe, e assim, como foi louco, né, Kelly, o nosso encontro, assim, na maturidade, né? Nossa, é muito louco e lembrar exatamente disso. Porque hoje em dia, às vezes, eu até brigo, eu falo, vocês têm que ser amigos, vocês brigam muito. Aí, esses dias, a Isa falou, mas realmente a tia Gé já falou que vocês não foram sempre amigas. E a gente brigava, eu era chata, porque eu não gostava de que ela pegava minhas coisas, eu escondia. Nossa, chata. Não, e chata nível B, tá? A gente se encontrar na balada, às vezes, né, balada daquela época, e ela fazia assim, ó, você tá com a minha camisa. Ai! Você tá com a minha camisa. E eu falava, você nem fala. Cara! E ela lá, com as amigonas dela, ela sempre foi de sair. Ela sempre rodeada de amigos.
E assim, aquela Jéssica, aquela pessoa que é comunicativa, que junta a galera, eu já era tipo assim, tava lá com meu namoradinho, então Não queria. eu era, sabe, bem mais assim, já era desde então low profile, já era bem... E aí a gente era muito diferente, você sempre comunicativa, eu mais quieta na minha, entendeu? Eu acho que assim, a gente foi realmente conseguir encontrar afinidade Na maternidade e no casamento. Né? Quando eu casei, eu já começava, não sei o que, ela, calma. Respira, é assim mesmo, vocês ainda... Como você logo entrou no relacionamento e já casou, né? Não fiquei 1 ano e 2 anos quase. Então eu falava para ela, vocês não têm ainda uma bagagem, calma, é importante. Morar junto. Vocês ainda vão ter isso, tem paciência. Então assim, a gente foi... Aí, João, tá vendo? Agradece! Então assim, eu acho que a gente foi muito estreitando esses laços e conversas assim, áudios gigantes, tá? Que a gente tem. A gente manda. A gente manda uns áudios muito loucos. Então assim, e a gente foi ficando muito unida, assim mesmo, de assim, hoje em dia eu posso dizer em 100% que é minha melhor amiga, não tem outra pessoa que, assim, tenho amigos que eu conto realmente numa mão, que assim, são amigos, assim, da vida, que como um amigo meu me disse, que a gente não precisa fazer manutenção da amizade. A gente sabe que amigo tá ali. Assim, você não precisa fazer manutenção, você vai voltar daqui a um mês sem falar e vai estar tudo bem. Ninguém vai te cobrar. Então, assim... Isso que é gostoso, né? Isso que é bom. E aí a gente foi tendo essa troca, e foi uma coisa que foi aos pouquinhos. Ela sempre foi tiazona dos meus filhos, depois eu fui ficar mais próximo das crianças, dos filhos dela, então a gente foi criando assim um laço, cara, que hoje em dia... eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque até a gente com filhos, né, a gente tem essa cobrança deles serem amigos, deles serem parceiros deles, e às vezes até a gente tem que entender que assim, vai ter o tempo determinado para cada coisa, não é o momento. E eu sou muito feliz, eu sou muito grata, porque assim, talvez seja uma coisa da feminilidade, talvez dessa rivalidade, porque os meus 2 irmãos, eles sempre foram unicárnia. De um se jogar na frente do outro pra apanhar gente. Desde pequenininho. Talvez a mulher, ela já cria essa rivalidade desde, né? A minha irmã tinha um estilo de vida, eu tinha outro. E aí acho que não se batia, mas quando a gente entrou na mesma sintonia, que foi maternidade e casamento, a gente falou, epa, estamos semelhantes agora. E aí a gente se uniu, e eu acho isso muito legal, e acho que fica essa mensagem, e até para quem tá, às vezes, assim, se encontrando, e, né, tem aquela... Calma, que vai ter um tempo. Eu sei que eu também me cobro nesse tempo com as crianças, você também se cobra. Também. E acho que também até pela nível de idade de diferença, o Nini e a Manu, eles até são, né, um pouco mais, né, a Isa... Eu acho que o Nicolas e a Manu, eles brigam mais por conta do gênio, né? Diferente dos dois. Mas a idade também de brigar, né? Entendeu? Gente, com 7 anos, é o momento de você ter seu 7, 10 anos, um vai querer saber mais que o outro, e assim vai. E assim, posso falar, tem hora que tem que fingir demência, não dá pra você... Deixa que eles vão se resolver. Isso até a minha psicóloga falou. Gente, ele se resolve. Exatamente. Não dá pra você entrar toda hora e querer palestrinha, não dá, entendeu? Deixa que uma hora eles vão se resolver. E não sofre. Ai, meu Deus, tenho muita coisa pra falar aqui, não vai dar pra lidar com... Não vai tá dando, gente. Vou ter que fazer um segundo... A gente não queria nem falar, ela não queria falar, vou ter que fazer segundo episódio com a minha irmã. Mas eu tinha pautas aqui que iriam trazer talvez choros, né? Queria muito falar sobre o ano de 2024, que ensinou muito pra gente, que trouxe muito aí momento difícil, mas também trouxe muita proximidade, muito cuidado, muito amor, muita união, e eu sou muito grata a tudo que a gente viveu junto em família, no âmbito familiar, no ano de 2024, foi realmente, assim, surreal de bom. Eu acho que, assim, claro, né, surreal de bom, assim, eu tô dizendo o copo meio cheio diante das exatamente, coisas, né, não tô dizendo diante de todas as dificuldades, eu sou muito grata a tudo que aconteceu no ano de 2024, porque tive a oportunidade de viver uma vida muito pequena com o meu filho, mas com as pessoas que estavam ali ao meu redor, eu tive o privilégio de ter ali uma vivência que eu, talvez em outro, né, nunca tive antes. Então, para não ficar me estendendo muito aqui, eu quero ir para esse momento que é esse momento do coração aqui, que a gente vai lá e puxa, vai lá e resgata ela já. Que é o meu momento, que é, gente, Marília Gabriela, que eu gosto muito, tá? Que eu quero trazer aqui o bate-bola jogo rápido. Ai, Jesus, meu
Deus do Isso céu. é difícil, vocês ficam pensando que é fácil, é difícil, difícil. É difícil, porque quando eu faço a pergunta... Fácil, ainda é difícil. Eu vou começar com um assunto que foi muito polêmico aqui. Polêmico não, né? Que foi muito falado, que é o trabalho. O trabalho para você é... Super importante. Super importante. Eu acho que é super importante para mim. Pronto, super importante. É. Trabalho é super importante. E a meta? Meta é necessária. Forma bons profissionais. Meta é necessária. Eu acho que assim, impulsiona, né? Meta traz rivalidade dentro de uma empresa? Eu acredito que rivalidade não. Rivalidade não. Acho Mas que competitividade. A meta é a competitividade que é saudável. Eu acho que assim, você tá num grupo em que você tem meta, que é desafiador, você não precisa puxar o tapete do outro para você crescer, entendeu? Sim. Você mostrar resultado. Eu acho que competitividade é saudável, né? Rivalidade. Não. Aí também é uma coisa de gerenciamento e saber como que a equipe vai lidar com isso, né? Eu já trabalhei com meta, não deu muito certo, a pessoa não. O pessoal não entendeu que era. Não funcionou, mas tudo bem. Vamos lá. Família. Ai, família é minha raiz. Família é minha raiz. Filhos. Ai, filhos é meu futuro. Olha, que profundo. Filhos, futuro. E meu presente também, né? Porque eu vivo eles todo momento. Maternidade. Maternidade eu acho que é um desafio diário. E, gente, é incrível, mas é isso, né? Desafio e aprendizado, porque às vezes a gente também aprende com nossos filhos, exatamente, entendeu? Não querendo voltar num assunto, mas assim, o quanto que a vida do Jorginho ensinou pra gente. O quanto que os 23 dias dele aqui ensinou. Foram preciosos. Não só para nossa família, para pessoas que puderam se permitir conhecer. Então, assim, eu acho que é aprendizado. Isso aí Por isso que eu acho que a gente não precisa ficar romantizando. As pessoas têm mania de romantizar a maternidade. Eu gosto quando alguém fala assim, maternidade é difícil. Mas ela é uma constante aprendizado, né? Porque, assim, gente, não adianta você... A gente se espelha na foto bonita, no que lá, mas a maternidade no dia a dia não é punk. Gente, é isso aqui, ó. É descabelada, é isso, aquilo, gritando com o filho, vai pegar mesmo. Mas, assim, a gente não vive sem. Você não imagina a sua vida. Imaginar. Você fala assim, ai... Eu falo, quero um minuto de paz com eles junto. Gente, não dá. Quero viajar e descansar, mas que eles vão junto comigo, né? Entendeu? É muito louco. Eu acho que muito disso é por conta da nossa criação, da nossa mãe, que sempre foi mãe leoa e fazia de tudo, sempre fez de tudo pelos filhos, deu essa condição de união pra gente, né? Era assim, a gente foi criado com pouco, então... Quantas vezes a gente tinha um pacote de bolacha recheada para dividir nos 4? E assim, se sobrava uma, era dela, então a gente tinha que dividir por 4. Então, assim, era uma questão assim de que a gente... Isso não dava raiva na gente. Não. Não dava. Agora vai fazer isso com as crianças. Hoje em dia tem que ter um pacote para cada um e olha lá. Então, assim, a gente tem um senso de união. Muito grande. Não sei se você ia falar de família, mas falou. Não, eu falei. Agora eu vou falar sobre um sonho. Eu acho que um sonho de verdade, eu acho que o meu sonho é que eu consiga criar filhos assim, né, honrados como acho que o trabalho que minha mãe fez. Pronto. Um trabalho assim de... Então a meta na verdade, a meta é ser Nice Costa. Porque eu gostaria disso. Para fechar, Deus. Ai, Deus, eu acho que é o nosso alicerce, né? Tem que ser a nossa força, né? Porque é quem não nos desampara, quem às vezes também nos dá chacoalhão quando a gente às vezes esquece de valorizar pequenas coisas. Então, eu acho que Deus não castiga. Exatamente. Não é castigo, as coisas que acontecem são permissões para que a gente consiga evoluir. Então, acho que Deus na nossa vida é isso. É alicerce, é fé. Eu falei Deus para encerrar, mas aí eu vou puxar mais um aqui. Irmãos. Ai, gente, irmãos, é uma relação assim que eu falo que é uma relação única, irmão. Eu acho que assim, a relação de irmão é uma relação que você pode ter amigo, você pode ter primos, você pode ter uma pessoa, mas assim, ninguém vai sentir igual o seu irmão. Ninguém vai sentir como seu irmão, entendeu? Por exemplo, numa situação como a gente está passando hoje,
né, que a gente precisa estar realmente unido, e a gente sente aquele misto de medo, aquela insegurança, só tá sentindo igual a mim, você e meus irmãos, entendeu? Então, assim, a relação de irmão é uma relação, eu acho que é única. Precisa. Entendeu? Eu sempre falo isso, gente. Eu vou bater nessa tecla e eu respeito todas as pessoas que têm a opinião e a vontade de não ter, e às vezes nem pode mesmo ter, e eu respeito isso, mas eu falo assim, é muito precioso. Poder dar um irmão pro teu filho, né? É muito precioso, porque é um laço, é uma união, é uma coisa assim que a gente não tem como descrever mesmo, é só vivendo, porque eu falo isso, as coisas que eu divido com meus irmãos hoje, às vezes eu não consigo dividir com a minha mãe, até pelo momento que a gente tá passando, e a gente fala assim, caramba, eu não vou trazer mais esse peso, né? Meu Deus, vamos conversar, vamos tentar resolver, não vamos deixar ela. Então isso aí é precioso. É precioso. É único. Pri, Nossa, me chamando de Pri. Quero te agradecer mais uma vez. Olha só, foi leve, não foi? Nossa, gente, nem doeu, né? Eu achei que ia doer. Minha barriga que doeu. Eu sou uma boa entrevistadora. Você passou. Eu falei pra ela, fica tranquila. Eu coloquei pautinhas aqui, Jesus. Mas eu sabia que ia ser leve, eu sabia que ia ser super tranquilo, porque nós dois gostamos muito de falar, apesar da minha irmã ser mais, né? Ela fala o que perguntam. Mas ela se comunica bem, né? Ela é uma comunicadora nata também, até porque quem trabalha com vendas precisa saber, né? Ali, né? Movimentar o tacho ali, o jogo. Eu gosto muito de falar, se me deixar falando, eu vou embora, eu não paro mais, né? Inclusive, o meu Marcelo já tá ali, por favor, quero ir pra minha casa. Eu quero agradecer você, a sua companhia, ter dedicado esse tempo para mim, ter confiado de que a gente ia passar uma mensagem boa. Eu tenho certeza que quem tá lá também, com certeza, pegou algum ganchinho. Eu sempre falo que as coisas que a gente fala, sempre vai ter alguém que precisa ouvir. Por isso que hoje em dia eu não gosto de guardar nada para mim. Eu falo, vamos falar, vamos transmitir, passa essa mensagem, porque no fundo vai ter alguém que precisava ouvir aquilo. Então eu espero que tenham pessoas que precisem ouvir o nosso bate-papo, espero que tenham pessoas que se sintam acolhidas, que se inspirem, que vejam como a vida ela acontece, às vezes mesmo sem estar programado, mesmo do jeito que a gente fala, meu Deus, deu tudo errado no final, é para dar certo. Diz aquele ditado que se não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Então, eu creio também nisso, eu acredito, eu vivo hoje isso, à espera de viver dias melhores, e eu espero que seja aí com vocês também. Kelly, obrigada mais uma vez. Kelly, obrigada. Você sabe que você é um orgulho para mim. Você é uma mulher que se reinventa, que cresce, que vão acontecendo as coisas, e assim, eu posso já ter te ensinado muito, mas eu quero te falar que eu também aprendo com você, tá bom? Obrigada, Kelly. Te amo. Um beijo, gente. Obrigada por tudo.